Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, a paz do Senhor, graça e paz, shalom. Nesta manhã gloriosa, num culto em homenagem ao Dia das Mães, nós estamos aqui no programa Ebenezer, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Então a live Ebenezer, ela vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, às 7h15 da manhã, você é o nosso convidado. Nesta manhã nós vamos orar, vamos dar início a esta programação, e a leitura da palavra do Senhor nesta manhã está em Êxodo capítulo 1, louvado seja Deus, aonde o versículo 21 diz assim: e porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarás viver. Esta é a vontade do adversário, destruir os filhos, os homens, para que eles não venham então ser fortes, o exército do Senhor. Mas nós somos o exército do Senhor, todos nós escapamos, porque o laço quebrou e nós escapamos. Então Joquebede, mãe de Moisés, quando ela soube dessa notícia, ela pegou o seu filho, botou num junco, ou seja, numa cesta de junco, desceu o rio, e aquela criança então foi resgatada pela filha de Faraó, e ali chamaram uma hebreia para cuidar da criança, e veio então a própria mãe tomou o seu filho de volta, colocou ele na sua própria casa, criou ele como seu próprio filho que era, ainda recebia um salário para fazer isso. Então, além de Deus dar o livramento a Moisés, ainda deu um salário para sua mãe criar o próprio filho. Então Deus sabe como trabalhar. Nós vamos orar nesta manhã. Senhor, te amamos, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos pela oportunidade. Quando queremos te agradecer nesta oportunidade pela programação, com a participação das mulheres, num dia especial, denominado Dia das Mães, que foi ontem. Que o Senhor venha abençoar a cada uma delas, usando e glorificando o teu nome através de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir a nossa tenente Raquel, depois a tenente Deise, e em seguida a nossa irmã Daiane, louvando também ao Senhor. Louvado seja Deus. Pastora Raquel, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Atrasado, feliz Dia das Mães, que hoje seja uma segunda-feira de louvor e de graça aqui com todas nós, principalmente com as FEMs aqui presentes. Obrigado a todos e a oportunidade de estar aqui. Mas antes de iniciar o louvor, eu gostaria de ler uma palavra breve. É a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Ele diz: a Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto, descendente de Davi. Não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Prisioneiro dele, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. Ele o salvou e lhe chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Este é o meu Evangelho, por essa causa também sofro, a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra não está algemada. Quanto a mim, já estou sendo derramado. A hora da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa carta que Paulo fez a Timóteo foi no momento em que ele estava indo em direção à guilhotina para ser decapitado. E mesmo assim, nesse momento, ele foi com fé e alegria. Então aqui eu quero dizer uma palavra para as pessoas que perderam suas mães, para os filhos que lutaram junto com essas mães durante essa pandemia. Que Deus os conforte e que dê o Espírito Santo como um aliado para fortalecer a fé. Vamos iniciar agora um louvor. Glória a Deus, Senhor.
É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aleluia. Glória a Deus. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta
Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Instagram não é só para curtir fotos. YouTube não é só para assistir vídeos. Google não é só para fazer. Bom dia a todos. Bom dia. Bem, sou a Tenente Daisy, né? E fui convidada aqui para dar uma palavra nessa segunda-feira. E eu gostaria de, assim, Deus tocou no meu coração para dar uma palavra, como ontem foi o Dia das Mães, né? Dar uma pequena palavra sobre a esterilidade, né? Então, quem tiver a Bíblia, né, que puder abrir em Gênesis 21, né? Vou falar aqui do versículo 1 ao 7. Gênesis 21, do versículo 1 ao 7. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concedeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E Abraão, de idade de 100 anos, era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Aleluia. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. A gente vê aqui essa citação de Sara, né? Para quem conhece a história, Sara tinha uns 90 anos, né? E Jacó, Abraão, como está dizendo aqui, tinha 100, então ela era estéril, né? Era uma vida e além de idosa, ainda tinha a questão da esterilidade. Então, imagine, né, assim, como que ela poderia gerar um filho, né, na sua velhice, ainda era estéril. Mas nosso Deus, ele é maior, né? Como eu falei, Deus usa pessoas imperfeitas para contar histórias extraordinárias, né? Através dela, a história de Deus sempre é contada, né? Não, nós somos apenas instrumentos para que histórias de Deus possam ser contadas. E a história de Sara ela é mais um instrumento usado por Deus para mostrar nesse dia de hoje que, como ontem foi Dia das Mães, né, existem mulheres que têm essa dificuldade, né, e esperam muito no Senhor. Eu tenho uma amiga, enfermeira, que ela tem 40 anos, né, e ela nunca teve filho. O sonho da vida dela era ser mãe. E eu lembro que eu falei, e ela já teve várias gravidez ectópicas e abortava. E eu lembro de uma vez de eu ter conversado com ela e ter falado sobre a história de Sara, né, que quando a Sara escutou uma conversa de Abraão, dizendo que ela, com a promessa de que ela ficaria grávida, ela riu, né? E ela riu, um riso de deboche, né? Até parece que eu vou, né? Não tem como. E duvidando. E aqui no final do versículo que eu li, o riso dela já era um outro riso. Não era um riso de dúvidas, não era um riso de deboche, era um riso de alegria, né, de que Deus realmente tinha feito aquilo que havia prometido. Então, muitas vezes, a gente também fica como Sara, né? A gente também duvida, né, daquilo que a gente confia muito naquilo que a gente é capaz de fazer, mas a gente duvida do que Deus é capaz de fazer. Então, a gente vê a dificuldade e a gente acaba né, tem aquela visão limitada, e Deus vai além. Então, aquele riso de Sara era daquela visão limitada que ela tinha. E hoje o riso dela, né, que a gente leu aqui, é totalmente diferente. É um riso de alegria, é um riso de uma promessa de um milagre que aconteceu na vida dela. E para terminar a história, essa minha amiga, eu contei a história de Sara, né, e ela já não tinha mais nenhuma crença, né? Ela tentava engravidar, não conseguia, tinha 40 anos. E agora, em maio, ela vai dar à luz ao filho dela. Glória a Deus. É a Sandra. Aleluia.
E eu estou muito, muito feliz por ela. Assim, eu lembro que ela me chamou para jantar, para contar da gravidez, e ela contou exatamente, eu lembro quando você falou de Sara para mim. E eu vim aqui te falar que eu estou grávida, né? Vai se chamar Heitor, e eu estou louca para conhecer. Então, assim, como Deus ele é fiel. Então, a história de Sara de anos atrás, ela se repete, entendeu? E como o próprio louvor que a gente acabou de escutar, em meio às dificuldades, quando você não consegue ver, né, o que você faz, né? Você tem que esperar, você tem que acreditar em meio às dificuldades, em meio à dor, né? Adorar, é continuar adorando, é não desistir. E para a gente não ter esse desânimo, não dar aquele riso de deboche, duvidando, a gente precisa, nesse tempo de espera, enquanto a gente não tem aquilo que Deus prometeu, a gente tem que orar, tem que adorar, tem que honrar o Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, essa palavra que eu tenho hoje para você, que é mãe, ou que pretende ser mãe ainda, que, assim como Sara, assim como eu falei para minha amiga, eu também falo para você. Glória a Deus. Que Deus tem uma promessa para a sua vida e continue adorando e esperando nele. Amém? Que o seu riso seja de alegria, assim como foi o de Sara, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Glória a Deus. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível
venceu, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Aleluia. Bom dia a todos. Parabéns, Daiane. Deus te abençoe grandemente. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Deus tem, assim, feito maravilhas na vida da irmã Daiane. Vou falar. Dia 20 é o casamento dela. E eu vou fazer o casamento para a glória de Deus. Sabe quantos? 180 casamentos eu estarei realizando com o casamento da Daiane. Já realizei 179 e agora o 180. Eu sempre dizia quem vai ser o 180. Aí a Daiane apareceu desde o começo do ano: eu quero casar. Deus vai prover. Então é uma vitória. Louvado seja Deus. E eu creio que isso é motivo de alegria. Vamos dar uma salva de palmas, Daiane? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Logo, logo também será mamãe, né? Louvado seja Deus. Agora, meus amados, nós vamos orar pela irmã Aline. A sargenta Aline vai ministrar a palavra de Deus. Logo depois, a nossa tenente Raquel encerra a reunião cantando mais um louvor. Por favor, Aline. Peço que fiquemos de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te apresentar a Aline, tua filha, que vai ministrar a tua palavra. Que o Senhor venha sobre ela, Pai, trazendo, Senhor, uma palavra ao coração de todos nós que aqui estamos e toda mamãe que está, Senhor, assistindo esta live. Que a tua bênção repouse através desta palavra nos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, bom dia. Amém. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos vivos e celebrando a graça de estarmos aqui, louvando o Senhor. Por coincidência, não é coincidência, é a ministração do Espírito Santo. O pastor Porto leu exatamente a palavra que nós vamos meditar nesta manhã. E eu queria refletir com vocês em Êxodo, capítulo 2. Quem tem Bíblia pode acompanhar, e quem não tem, pode verificar depois com um tempinho e ler essa leitura. O nascimento de Moisés. Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 ao 9. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo mais escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e pinche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A mulher do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passavam à beira do rio, e vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse que este é o filho dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? A filha do faraó respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a mulher do faraó lhe disse: leva este menino e cria ele para mim, e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. A gente conhece bastante a história, uma história muito famosa, que é o objetivo central da Bíblia, que é a história de Jesus. E a gente conhece a mãe de Jesus, Maria, né? Maria foi escolhida para conceber e criar Jesus. Então a gente conhece essa história. Mas tem uma mãezinha muito especial também, que Deus destaca ela no livro de Êxodo. Êxodo é um dos livros pentateucos que se encontra no Velho Testamento.
Então, ele é organizado para ter uma melhor noção daquilo que a Bíblia relata para nós, nos nossos dias. E aí, Deus, ele nos ensina com esta lição a confiar em Deus em tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis e nós devemos confiar em Deus. Então, eu trago para mim e para você essa verdade prática. Mediante a situação difícil, não precisamos entrar em desespero. A gente precisa acreditar, a gente precisa crer, praticar a nossa fé, para poder Deus agir de maneira que possamos estar confortados na confiança da nossa fé. Aleluia. Amém? Então, essa mulher que o livro de Êxodo explica e fala essa história, é muito interessante. O pastor Porto pediu para me ministrar no Dia das Mães, e me veio essa história dessa mulher chamada Joquebede. Joquebede, ela era casada com Esrom, e eles já tinham 2 filhos, Arão e Miriam. E eles, na época que Moisés nasceu, era uma época muito difícil, porque o povo de Israel ele estava escravizado. E o faraó percebeu que aquele povo estava crescendo em números, e os homens estavam nascendo muito meninos, meninas também, mas meninos bastante. Então ele percebeu assim, não, se esse crescimento for me ameaçar, esse povo, eu tenho que eliminar, eu tenho que ver uma estratégia de eliminar. Então, naquela época era assim mesmo, né? Bem duro. E aí ele determinou que as parteiras, quando nascessem os meninos, matassem as crianças. Só que as parteiras elas não conseguiram alcançar esse objetivo, porque quando elas chegavam, as hebreias já tinham tido as crianças. E aí ficava difícil elas verem as crianças, e talvez difícil para uma mulher matar uma criança, né? Uma criança tão indefesa. Então o faraó soube que elas não estavam cumprindo com aquilo. E aí ele montou uma outra estratégia. Se vocês não conseguem matá-los, os meninos, deixem viver as meninas, e quando os meninos nascerem, vocês joguem no rio, né? E um rio bem conhecido na época do Egito era o rio Nilo. Então, Joquebede tinha um desafio muito grande. E esse desafio era colocar em prática a ação da fé diante da situação. Ela teve bebê e durante 3 meses ela conseguiu camuflar, como nós conhecemos aqui, esse desafio de criar aquele bebê. Mas você sabe que o bebê tem uma hora que ele faz bastante barulho, né? Eu acho que ela foi até sábia de conseguir guardar durante 3 meses, porque uma criança pequena, recém-nascida, é o período que mais faz barulho, né? Porque o choro é um sinal de qualquer coisa, né? De necessidade, de fome. Então, para ela, eu acho que foi desafiador. Mas ela não temeu, ela conseguiu, né? Pediu a direção de Deus, montou essa estratégia, agiu e creu em Deus. Então, durante 3 meses ela conseguiu guardar, mas viu que o bebê já estava crescendo, o pulmão já estava se desenvolvendo, o choro estava aumentando, e aí ela teve um grande desafio, que foi deixar seu filho, né? Não digo abandonar, mas ela montou essa estratégia e pediu a Deus. A gente precisa trabalhar a nossa fé. Mas para você trabalhar a sua fé, você tem que começar crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A palavra de Deus fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em Romanos capítulo 10, versículo 9, Deus fala que se com a minha boca confessar Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos, crendo recebereis. Então, hoje, a palavra é trabalhar a fé, trabalhar o crer, cada um individualmente, confiando no Senhor. Então, Joquebede teve esse desafio e fez com o seu esposo um cestinho, né? Muito conhecida a história de Moisés, que é colocado no cestinho, e ela colocou aquilo e lançou no rio. Mas a sua irmã, Miriam, ficou curiosa. Toda criança é curiosa. Então, ela ficou ali, né? Verificando, meu Deus, onde será que o meu irmãozinho vai parar, né? Será que os crocodilos vão conseguir
matá-lo. Ela ficou apreensiva também, uma criança apreensiva, né? Mas Joquebede ali deixou o cestinho e confiou em Deus. Praticou a sua fé, confiou em Deus. E aí o cestinho foi direcionado para um mato, né, um capim ali, e as servas de Faraó encontraram o cestinho, e a filha de Faraó foi e mandou pegar o cestinho. Quando pegou o cestinho, estava lá aquela criança robusta, característica talvez de hebreu, porque ela reconheceu. O versículo fala que verdadeiramente é filho de hebreus, então tinha uma característica talvez de vestes, de físicas, né? Então ela percebeu que era filho hebreu. E aí Deus usou aquela criança com muita sabedoria para fazer aquela pergunta: você quer que eu chame uma ama para criá-lo? Uma ama de leite, né? E o que aconteceu? Pela fé de Joquebede foi a serva, a filha de Faraó, e a mãe, né? E a mãe que criou e ensinou os caminhos do Senhor. Então, o contexto tem todo um objetivo, tem todo um propósito diante de Deus, mas o que eu quero ressaltar nesta manhã é uma mãe corajosa que foi Joquebede, ao ponto, né, de ter que deixar o seu filhinho ali, à mercê de qualquer situação, mas Deus guardou, porque Deus foi fiel com ela, e assim Deus é fiel conosco. A partir do momento que nós conseguimos confiar em Deus, Ele é fiel para conosco. Então, Deus é maravilhoso na sua essência, na sua grandeza. Deus, a tenente Daisy citou a experiência da amiga dela, né? E me veio à memória a minha experiência também, que eu não tinha condições de ter um bebê, e fiquei durante 8 anos orando e pedindo a Deus. E hoje a Heloísa tem 2 anos, para a glória do Senhor. Foi um presente de Deus. Eu sempre botava nas minhas orações para que Deus me abençoasse, porque era um desejo do meu coração. E eu me sentia como Sara, né? Senhor, o tempo está passando, e eu ficava preocupada de não ter a oportunidade de conceber. Mas Deus me deu essa oportunidade, e eu estou passando essa experiência que eu vivi isso, de esperar no Senhor. E o Senhor realizou meu sonho através da minha fé. Então, cada um de nós tem um desafio, né? Um desafio para buscar o Senhor. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ainda relatou ali que não seria fácil, mas se Ele venceu, nós podemos vencer. Mas nós podemos vencer com Ele, se nós confiarmos nele. Sozinhos nós não vamos conseguir nada, absolutamente nada. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, o Salmo 46 fala, né? E quando nós estamos aflitos, a gente pede para o Senhor: leve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Salmo 121. Então Deus, Ele é maravilhoso. A gente precisa só apenas praticar a nossa fé, porque a gente não vê Deus, mas a gente sente a presença dEle, através do Espírito Santo, né? Então, Deus providenciou uma vida agradável a Moisés, que depois de um tempo, Joquebede tinha que entregar a filha de Faraó, e ele foi viver no palácio, teve muitas oportunidades de conhecimento, sabedoria, né? Até porque ele era considerado um dos filhos de Faraó. Moisés foi salvo da morte, e Deus honrou a fé dos seus pais. O desafio de ser mãe é ter o propósito de amar, encorajar, abençoar e proteger. Os tempos são maus, a pandemia veio para isolar todo mundo. O tempo passa rápido. Se você tiver oportunidade, mãezinha, paizinho que faz o papel de mãe também, abraça seu filho, não tenha vergonha, quebre o bloqueio, abraça seu filho, valorize seu filho, abençoe seu filho, aprenda a amar o seu filho da maneira que ele é, mas quebre essa barreira. Não estou me referindo ao isolamento, mas eu quebro essa barreira de mãe e filho,
E filho, obedeça a seus pais. A Bíblia fala que se eu honrar meu pai e minha mãe, os meus dias serão prolongados na face da terra. E em Êxodo 20:12. Então, Deus nos dá sabedoria através dessa palavra, para como nós possamos viver diante de Deus. Então, hoje, você faça um desafio com você mesmo. Liga para o seu filho e diga quanto ele é importante na sua vida, quanto você tem orado por ele, quanto você tem agradecido a Deus pela vida dele. Muitos pais não têm essa oportunidade, não terão mais essa oportunidade, porque esse vírus acabou com esses sonhos, né? Mas, filhos, também tem o desafio dos filhos. Agradeça a Deus pela oportunidade de você ter um pai, uma mãe que te ama, que te educa. Muitas mães não têm essa oportunidade. Então, hoje, eu quero desafiar vocês, como a mim mesmo também, de valorizar seu filho, valorizar sua mãe, valorizar o pai que é mãe, né? Então, valorize, aprenda a amar, aprenda a aproveitar as oportunidades que Deus dá a cada um de nós. E isso não é coisa assim tão banal de você dizer para a pessoa que você a ama. É difícil, porque conviver é muito difícil você dizer para uma pessoa que você convive que você a ama. Você tem outras maneiras de se expressar, né? Mas é muito difícil. Mas tem pais que conseguem, tem mães que conseguem se expressar. Mas às vezes os filhos não têm essa expressão. Então, eu queria agradecer muito a Deus por essa oportunidade e ter compartilhado com vocês o risco da fé, que foi o que Joquebede passou. Ela arriscou e Deus guardou o seu filho. Assim mesmo, a gente tem que saber trabalhar a nossa fé. Trabalhar a nossa fé. Os propósitos de Deus são perfeitos e agradáveis. A gente só não sabe, a gente só não compreende o porquê. Poxa, Senhor, o porquê que você não fez isso comigo? Porque Deus sabe o melhor para cada um de nós. E eu queria muito agradecer ao comandante-geral, ao subcomandante, Estado-Maior-Geral, pela oportunidade. E ser grata a Deus por nós estarmos aqui trabalhando a cada dia mais a nossa fé mediante a palavra do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Que palavra linda, Ana. Glória a Deus. Parabéns à Tenente Deise, Sargento Aline. Nossa, maravilhosa a palavra. E eu vou lhe dizer para vocês, eu também passei por muitas dificuldades, mas hoje eu louvo a Deus porque Ele me abençoou com a minha filha, a Maria Duarte. Vou mandar um beijinho para ela. Vamos lá? A luta é difícil, mas não devemos desistir. É isso? Não se preocupe com aquele que não quis lhe ajudar. Não compartilhe as coisas que não irão edificar. Veja, sua vitória é maior que toda frustração. Ana, as pessoas gostariam de cantar sua canção. Ande, vá para o templo outra vez agradecer. Veja, o teu milagre é tão bonito, não para de crescer. E conte ao mundo inteiro que o deserto não podia florescer. Fale que na verdade essa era o caminho para vencer. Ana, o que seria estar sem penina? A sua oração seria: chega, desisto, cheguei no meu limite, não vou mais orar. Oh, Ana, você pediu e nada aconteceu, até que um dia você inverteu. Não peço, entrego, não faço, eu vou tudo ao Senhor. Você o entregou e Deus lhe abençoou. Você não mais pediu, apenas o adorou. A luta e o deserto foi Deus que enviou pra você não parar. Seu Samuel chegou. Oh, oh, oh. Seu Samuel chegou. Oh, oh, oh. Adore ao Senhor. Oh, oh, oh.
que seria a história sem penina. A sua oração seria: chega, desisto, cheguei no meu limite, não vou mais orar. Oh, Ana, você pediu e nada aconteceu, até que um dia você inverteu. Não peço, entrego, não faço, eu faço o voto ao Senhor. Samuel, você o entregou e Deus lhe abençoou. Você não mais pediu, apenas o adorou. A luta e o deserto foi Deus que enviou pra você não parar. Seu Samuel chegou. Oh, oh, oh. Seu Samuel chegou, viu, Aline? Oh, oh, oh. Adore ao Senhor. Oh, oh, oh. Adore ao Senhor. Oh, adore ao Senhor. Toda a glória. É isso aí, gente. Que todos tenham um bom dia e não deixem de adorar ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Glória Amém. a Deus. Adorem ao Senhor. Deus tem feito milagres, irmãos. Nós temos um militar da nossa corporação que há muitos anos atrás, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Há muitos anos atrás ele visitou a igreja e lá nós estávamos ministrando e no final do culto ele pediu oração com a sua esposa, que eles estavam casados há 9 anos e não tinham filhos. E aí minha esposa botou a mão no ventre da esposa dele, nós oramos e o seu filho tem 9 anos. E recentemente ela foi ao hospital fazer um tratamento porque queria ter outro filho. E depois do exame médico disse: você não pode ter filho. Por que não posso? Eu já tenho um. Não, você não pode. Você só tem um ovário. E você nunca vai poder ter um filho. Ela disse: mas eu tenho um filho de 9 anos que o Senhor me deu. E ela disse: eu vou voltar na igreja, eu vou pedir novamente ao Senhor que eu quero ter um filho. Então Deus é o Deus do milagre, é Ele quem faz. A Bíblia diz que não vem à terra se não for pela vontade do Senhor. Não é do homem, da mulher, da carne nem do sangue, mas unicamente do Senhor. E eu não sei qual é o seu milagre nesta manhã que você precisa, mas Deus vai fazer o milagre. Da forma que está fazendo na vida do nosso irmão Davi Escuba, né? Do Silvio, do Tenente Wilson, fez na vida do Tenente Espíndola. Então nós vamos agradecer a Deus pelos milagres que Ele tem feito. E nesta manhã nós vamos unir a nossa fé e pedir o milagre do Senhor. A toda mamãe que aí está, qualquer irmão que precisa de um milagre, Mateus 18:18 diz que aquilo que pedires ao Senhor e ligardes na terra será ligado no céu. Então nós vamos ligar nesta oração a nossa petição. Você pede ao Senhor, mas não peça o que você pode fazer, peça o impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade nesta manhã na tua casa, pelas vidas que aqui estão. Abençoa a nossa corporação, a cada mamãe que já é, Senhor, mãe, a cada uma daquelas que precisam e querem, Senhor, ainda ser mãe e ainda não podem por algum motivo, mas eu te peço nesta manhã, abre a madre daquelas que querem ser mãe, ajuda, Senhor, a elas terem, Senhor, uma herança que pertence a Ti, para que elas possam cuidar como um sacerdócio. Seja com todos, abençoa o nosso irmão Davi, dá saúde perfeita a ele, ao Silvio, ao Tenente Wilson, ao Tenente Espíndola. Senhor, faz o milagre acontecer na vida desses homens e assim dá-lhes saúde perfeita. A todos que precisam de um milagre nesta manhã, que o Senhor os alcance pela sua infinita misericórdia. Nós concordamos nesta oração e ligamos que todos serão abençoados pelo poder que há em Cristo Jesus. Seja conosco, nos dá uma semana de vitória, em nome de Jesus oramos, crendo, já agradecemos. Aos que creem comigo digam amém. Deus seja louvado. Obrigado, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que o Senhor os alcance com a sua infinita misericórdia. A paz do Senhor a todos, amém.